Territorial. Se deram bem. Bom, pericôndrio. O pericôndrio, esse tecido aqui também é fato de técnica. O pericôndrio fibroso, onde eu tenho fibrócitos, né? Esse pericôndrio é importante para fazer a nutrição da cartilagem, né? Não é toda a cartilagem que tem pericôndrio, nem é toda a cartilagem hialina que tem pericôndrio, né? Mas ele é importante para o crescimento da cartilagem também, não é? Por quê? Porque ele tem uma camada interna, onde eu vejo aqui, olha, já condroblastos, mais elípticos. Essas células menorzinhas, mas mais elípticas, dentro de lacunas, já são condroblastos oriundos de quem? Das células condrogênicas desse meu pericôndrio, né? Então, um campo como esse. Então, olha lá. Chama ela aí, por favor. Você. Então, olha só. Qual o diagnóstico desse campo? Qual o tecido que está aparecendo para você saltando aos olhos? É a cartilagem. Então, tecido cartilaginoso. Aí você tem que dizer qual o subtipo. É cartilagem hialina. Então, você pode dizer apenas cartilagem hialina. Se você quiser dizer tecido cartilaginoso, só botar cartilagem hialina na justificativa, pode, não tem problema. Se quiser botar no diagnóstico, pode, também não tem problema. Cartilagem hialina. Depois você escreve tudo que você está vendo, ó. Pericôndrio fibroso, mais externo, com tecido conjuntivo. Pericôndrio condrogênico, com os condroblastos mais elípticos, tá? Condrócitos formando grupos isógenos coronários, tem que dizer. E matriz territorial e interterritorial, tem que dizer. Se estiver aparecendo, ok? Vai passar, pode perguntar. Desconfia que essa cartilagem ela seja hialino-elástica, porque você já está vendo aí os grupos isógenos, o quê? Coronários, né? Então você está vendo aí as lacunas com células ou sem células, formando grupinhos isógenos coronários. Aqueles não estão tão definidos, mas a gente percebe que é um grupo isógeno coronário. E essa sua cartilagem pode ser hialino-elástica. Quando você observa a matriz, então eu vou, obviamente, diretamente, numa objetiva de médio para grande aumento, que o que me diz se é hialino-elástica é a textura dessa matriz. Quando eu observo essa matriz cartilaginosa, eu percebo que ela tem um aspecto fibroso, ao contrário da hialina, que tinha um aspecto homogêneo. Esse aspecto fibroso se deve à presença de quem? De fibras elásticas, porque essa é uma preparação típica para material elástico, tá? Então eu tenho condrócitos formando grupos isógenos coronários. Em geral, nem se sabe ao certo porquê, mas esses condrócitos são até um pouco mais volumosos, tá? E eu tenho uma matriz cartilaginosa com fibras elásticas. Tem que escrever que essa matriz tem fibras elásticas, porque isso caracteriza a cartilagem elástica. Que estrutura é essa que eu estou vendo aqui? Pericôndrio. Então, se eu estiver vendo pericôndrio, podia não estar vendo, um exemplo. Podia não estar vendo, mas eu posso estar vendo também. Tudo bem que aqui está exagerado, de novo, eu tenho que fazer menção ao pericôndrio. Então, cartilagem elástica. Começa por onde quiser. Pericôndrio fibroso, de tecido conjuntivo, denso. Pericôndrio condrogênico, com os condroblastos mais elípticos. Grupos condrócitos, formando grupos isógenos coronários. Né? Se quem quiser fazer menção às lacunas, pode também. Lacunas. Excepcionalmente, não pode esquecer de dizer fibras elásticas, tá? Qual a cartilagem que fica faltando para a gente encerrar a cartilagem? Vou direto aqui, eu comentei com vocês que é uma lâmina, que é um corte longitudinal passando pela coluna vertebral. Então aí você tem medula espinal cortada longitudinalmente, a gente vai ver esse tecido com mais detalhes na M2. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são neurônios, são corpos celulares de neurônio da substância cinzenta aí da medula espinal, e de um lado e de outro você tem vértebra. Só que essas vértebras, elas estão se desenvolvendo, elas não estão completamente formadas. Mas a gente vê aqui entre os corpos vertebrais em desenvolvimento,
Então isso aqui é o osso da vértebra que está se desenvolvendo, isso aqui também é o osso da vértebra que está se desenvolvendo, e aqui eu vejo um disco intervertebral. Eu estive dando uma olhada na lâmina de alguns de vocês, e vocês têm discos intervertebrais muito bons, muito melhores até do que o meu. Por quê? Porque vocês têm discos intervertebrais onde você consegue ver o tecido inteiro. O que é o tecido inteiro? A região central, que eu não vejo aqui, que é o núcleo pulposo, aparece uma região central com um tecido assim bem esparso, que na verdade é um tecido bastante gelatinoso, que é até perdido durante o processamento histológico, que é o núcleo pulposo. E ao redor desse núcleo pulposo é que a gente vê bem, e aí eu estou vendo aqui, vocês veem também muito bem na lâmina de vocês, o anulus fibroso, ou anel fibroso. E esse anel fibroso ao redor da região central, que nessa lâmina não aparece, que é o núcleo pulposo, é que é constituído por fibra e cartilagem. Então, todo esse tecido que você está vendo aqui e que aparece em tons de vinho ou de verde, tanto faz, lembra que isso é uma coloração de gomole, você tem essas misturas de tons, isso é normal de acontecer, o professor Marcelo já explicou isso, tá? É um ânulus fibroso com cartilagem do tipo fibrosa, cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Então, quando a gente coloca aí uma objetiva de médio aumento, olha, a gente percebe em qualquer lugar aonde a gente observa, ó, aqui também, que essas células estão situadas dentro de lacunas. Olha o condrócito dentro de uma lacuna, outro condrócito dentro de uma lacuna. E a matriz extracelular que eles produzem, todo o restante é matriz. É uma matriz fibrosa, e essa matriz, essas fibras de colágeno, estão orientadas, porque se você volta para a objetiva de 4 vezes, você consegue perceber que os condrócitos se organizam formando em fileiras, né, num arranjo concêntrico, e vão depositar o colágeno 1, que é um colágeno fibroso, de forma concêntrica também. Então, como esse colágeno está organizado, uma fibra paralela à outra e de maneira concêntrica, é muito difícil você diferenciar uma fibra da outra de colágeno. É diferente quando você vê um tecido conjuntivo denso, que ele é não modelado, onde você tem fibras em todas as orientações, né? Você vê fibra em corte transversal, fibra em corte longitudinal. Aqui não. Você tem uma orientação dessas fibras, então uma fibra fica tão do lado da outra, você não consegue. Você não pensa que você vai sair contando fibra, porque você não vai. Mas você sabe que esse tecido, de novo, vou voltar para médio aumento, ele não está sendo sintetizado, essa matriz, por fibroblástico, que isso não é fibroblástico, isso não é fibrócito. Isso aí não é fibrócito, né? Isso aí é condrócito, porque essa célula está dentro de lacuna. O fibrócito ele não fica assim na matriz. Então não dá para confundir. Então, fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, tá? Condrócitos no interior da lacuna e arranjo, você pode dizer, concêntrico, por exemplo, de fibras de colágeno, tá? Agora, se você quiser dizer o nome da estrutura, você pode disco intervertebral ou ânulus fibroso do disco intervertebral, problema nenhum, tá bom? Então, olha o que eu vou fazer. Vou voltar para a objetiva de 10 aumento, de 10 vezes, para já aproveitar essa vértebrazinha aqui, olha, e mostrar para vocês o tecido ósseo do tipo esponjoso. Então, não confunde essa variedade macroscópica, que pode ser microscópica também, que essa variedade do osso do osso ser classificado como esponjoso e compacto, da variedade histológica, que é lamelar e não lamelar, tá? O osso esponjoso é aquele osso que é trabeculado. Então, é aquele osso onde você vê trabéculas ósseas, e entre as trabéculas ósseas você vê espaços ocupados por um tecido que é a medula óssea. Isso é um osso trabeculado. Então, é um osso classificado como esponjoso, tá? Agora, o osso esponjoso, ele pode ser tanto da variedade, só para lembrar lá da teoria, tanto da variedade primária, não lamelar,
quanto da variedade secundária, que é a variedade laminar. Mas isso a gente nem vai cobrar na prova prática, mas lembra disso para a teórica, que é importante. Tá? Bom, então, eu vejo trabéculas aqui, que foram cortadas no sentido longitudinal, e posso ver trabéculas, quando você estiver vendo um pedacinho de trabécula assim soltinha, é que essa trabécula, você está vendo ela de frente, o corte foi feito aqui, e ela parece cortada transversalmente. Então, perceber, olha lá, os osteócitos dentro das lacunas, em meio à matriz óssea. Essa matriz óssea, vou voltar, essa matriz óssea aí, ela pode estar corada mais intensamente aqui por Gomori, mais intensamente em vinho ou em tons de verde também. Ok? Já expliquei para vocês, e o professor Marcelo explicou na primeira aula também, que é comum isso acontecer na coloração de Gomori. Vocês vão ver até na literatura, tá? Eu vejo aqui medula óssea, vamos fazer menção medula óssea. Essa medula óssea é vermelha ou medula óssea amarela? Então escrevam medula óssea hematógena ou medula óssea vermelha. Tem um pedacinho aqui, deixa eu ver aqui. Ops. Que eu vejo o osso que não tem cavidades intercomunicantes. Eu chamaria esse tecido ósseo de quê? Esponjoso ou compacto? É o compacto. Então, nessa lâmina, eu também tenho tecido ósseo compacto, com osteócitos no interior da lacuna, matriz óssea, e eu pergunto para vocês, que nome eu dou a esse tecido conjuntivo que está revestindo externamente esse tecido ósseo aqui? Periósteo. Periósteo. Não vai confundir com pericôndrio. Então, é o periósteo. Olha lá o periósteo, a camada mais externa, de tecido conjuntivo denso, né? A camada mais interna, que é aquele periósteo que apresenta células, ao invés de condrogênicas, como pericôndrio osteogênica. Então, sempre que estiver vendo o periósteo, fazer menção a esse periósteo. Tem umas fibrinhas musculares esqueléticas aqui, mas tem todo frio que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas esse é um campo bacana para vocês estudarem o osso compacto. Ok? Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Do tipo esponjoso, então tecido ósseo esponjoso, trabéculas ósseas, osteócitos em lacunas, matriz óssea, medula óssea hematógena. E quando vocês estiverem vendo aqui agarradinho a superfície óssea, uma fileirinha de células, aqui não está bonito, eu vou mostrar na tela, esponjoso. Dentro das trabéculas, vocês vão ver, vou aumentar aqui, ó, eu não tinha comentado ainda hoje na revisão. Falei na aula. Além dos osteócitos dentro das lacunas, olha, a lacuna é bem pequenininha, o osteócito está retraído lá dentro, mas além disso você pode encontrar vasos sanguíneos, é natural. No tecido cartilaginoso você não encontra isso, mas no tecido ósseo você vai encontrar vasos no seu interior. Não pensa que isso aqui é uma lacuna com um osteócito, porque não é, está muito grande. Então é vaso com vaso sanguíneo. Então vou voltar lá para o objetivo de menor aumento, vocês têm essa visão melhor do osso esponjoso aqui. Então, tecido ósseo esponjoso, trabéculas ósseas, osteócitos no interior de lacunas, circundados por matriz óssea, vasos sanguíneos, que você pode comentar também. Se estiver vendo osteoblastos aqui ao redor, olha aqui, ó, pode comentar, osteoblastos e medula óssea. Medula óssea hematógena, aqui tem umas célulazinhas acumuladoras de gordura, mas essa medula óssea ainda é hematógena, não é vermelha não, pode perguntar. Está muito clarinho, não dá para ver, mas talvez, se vocês tiverem uma lâmina melhor, alguém pode levantar a mão e eu coloco aqui. É a lâmina de número 31, foi isso que eu disse? Com uma cartilagem hialina articular, não tem pericômetro essa cartilagem hialina. E, olha, osso, tecido ósseo aqui, olha, esponjoso, trabéculas ósseas aí, e a medula óssea aqui também mal está aparecendo, é uma medula óssea já amarela, não é uma medula óssea hematógena, tá? Então essa minha laminazinha está muito fraquinha, está muito pouco coradinha ali na cartilagem hialina, está com bolha também.
tá? Mas isso aqui são trabéculas de tecido ósseo cortadas transversalmente. Aqui elas estão cortadas longitudinalmente, ok? Longitudinalmente. E aqui essas trabéculazinhas estão partindo da cartilagem alina articular, que não dá para classificar isso aqui como cartilagem alina. Se alguém, de novo, se alguém tiver uma lâmina, por favor, cartilagem alina articular e tecido ósseo esponjoso, ok? Tecido ósseo esponjoso. Dá até para observar que esse tecido ósseo esponjoso é da variedade lamelar. É o que eu já falei para você, ele ser da variedade lamelar, quer dizer, ele ser secundário, ele não ser primário, significa que já é um osso maduro, já é um osso adulto. Lembra que a variedade primária, um osso que não é um tecido ósseo, que não é trabeculado, é um tecido ósseo compacto, olha lá, não tem trabéculas, não tem cavidades ali intercomunicantes, não é trabeculado, é um tecido ósseo compacto. Mas eu vejo aqui aquela citoarquitetura do osso lamelar que eu não via bem nas outras lâminas, né? Então, nesse osso compacto, eu vejo uma série de sistemas de Havers, cada sistema de Havers constituído por um canal central, que é o canal de Havers, mais uma série de lamelas concêntricas, tá? Então, vários sistemas de Havers, com um canal central, que é o canal de Havers, que é um vaso sanguíneo, e lamelas concêntricas, e entre os sistemas de Havers eu tenho lamelas intersticiais, constituídas também por osteócitos no interior de lacunas e uma matriz que eles elaboraram, tá? Então tá muito bacana. Olha, quando vocês estiverem vendo estruturas como essa aqui, tá bem legal. Isso aqui é um sistema de Havers, isso é um sistema de Havers, isso aqui é um canal central. Quando você vê um vaso assim, por exemplo, associando um canal de Havers de um sistema de Havers a outro canal de Havers, outro sistema de Havers, muito provavelmente você está vendo um canal de Folkman, tá? Que eles aparecem aí em cortes longitudinais. Provavelmente aqui um outro canal de Folkman, que pode também estar associando a superfície interna e externa do osso. Tem uma regiãozinha dessa lâmina, vou mostrar para vocês. Olha, quem arrisca dizer que tipo de sistema é esse aqui? Aqui eu tenho sistemas de Havers com lamelas concêntricas, aqui eu tenho lamelas intersticiais, lamelas conferenciais. E aqui alguém arrisca dizer, essas lamelas, elas são o quê? Circunferenciais externas. Beleza. São lamelas paralelas que estão formando um sistema circunferencial o quê? Externo nesse tecido ósseo. Fibra de chá. Tá? Então vejo bem esse acabamento aí do tecido ósseo nessa superfície externa. Ótimo. Tem um pedacinho dessa lâmina aonde eu estou com o objetivo de menor, aonde aparece o tecido ósseo, além do compacto, esse tecido ósseo aí esponjoso, tem um pedacinho que aparece o tecido ósseo esponjoso, olha, não vai dar para mostrar o que eu queria, junto aqui com o compacto, mas vocês vão entender se vocês projetarem a lâmina de vocês. Vocês só vão entender se vocês projetarem a lâmina de vocês. Dá para mostrar só o compacto, dá para mostrar nessa lâmina só o esponjoso e dá para mostrar, estuda esse campo, o compacto com o esponjoso. Eu estou no objetivo de menor aumento, mas eu perco na projeção. Aqui dá para ver direitinho. Então, estuda também no aumento de 4 vezes nessa lâmina o osso compacto, o tecido ósseo compacto, junto com o tecido ósseo esponjoso. Dá para ver nessa lâmina. Apesar de, na relação de preparados histológicos, só aparecer como tecido ósseo compacto. Gente, ainda falta ossificação. Estou morrendo. Vamos lá. Ossificação. Lâmina 17 é a lâmina de pelinho, olha lá. É fácil de ver a haste do pelinho quando está se projetando. Difícil de ver isso aqui numa preparação histológica. A haste do peso, depois o folículo piloso e o bulbo do folículo piloso. Né? Então,
Então essa lâmina tem muita coisa. Como é uma lâmina que é um corte transversal que passa pela região do focinho, é uma lâmina muito boa para a gente pegar para estudar a ossificação, a formação dos ossos maxilar e mandibular. É por isso que a gente pega o corte de focinho. Mas pega também germezinho dentário, a gente vai ver isso aqui na M3 juntos. Então tem muita coisa para ser estudada aqui. Hoje eu vou diretamente para o processo de ossificação intramembranosa que está acontecendo aqui. Aqui eu vejo um processo de ossificação intramembranosa, aqui eu vejo também. Tá? Vou para uma outra região, para você não achar que é só aqui. Aqui eu vejo também. Então tem muitas regiões com processo de ossificação intramembranosa. Como detectar o processo de ossificação intramembranosa? Eu sei que o processo de ossificação significa formação de tecido ósseo. Estou vendo o tecido ósseo aqui. Intramembranosa, o tecido ósseo, ele se forma a partir de uma membrana de natureza conjuntiva, primitiva, que é o mesênquima. Isso não é um tecido conjuntivo propriamente dito, isso é um tecido mesenquimal, ok? Aonde eu tenho células mesenquimais, ricas em prolongamentos citoplasmáticos. Se você passar por uma objetiva de médio aumento, você consegue ver isso, que esse tecido ele é bem primitivo, as células têm muitos prolongamentos citoplasmáticos, e eu percebo, esse campo está lindo, essa lâmina está espetacular da caixa de vocês, eu percebo nessa região já, olha, uma condensação de células, que não são mais células mesenquimais. Essas células aqui já estão se diferenciando em osteoblastos, que aliás não perdem esses prolongamentos citoplasmáticos. E esses osteoblastos iniciam aqui a síntese da porção orgânica da matriz óssea, que é o osteoide, ok? E essas células vão depositando matriz e eu vejo claramente que essas trabéculas vão se formando a partir dessa membrana de natureza conjuntiva, passando por esse processo aqui de diferenciação. Então, repara bem, o osteócito, ele já está lá dentro, aprisionado dentro da matriz, envolto completamente pela matriz óssea, dentro da lacuna. Os osteoblastos, olha aqui, ó, estão ao redor. Né? Se a gente conseguisse ver esse processo dinâmico amanhã, entre aspas, né? Essas células aqui que são os osteoblastos, já iam estar completamente envolvidas pela matriz e você passaria a chamar de osteócitos, né? Repara aqui vasos sanguíneos aqui dentro, porque na verdade o tecido ósseo, a matriz óssea, o tecido ósseo que vai sendo formado ao redor desses vasos do mesênquima. Isso ainda é tecido mesenquimal. Você não vai olhar para isso e classificar isso como medula. Você viu o que é uma medula hematógena? Você viu o que é uma medula amarela? Isso não é medula, ainda é tecido mesenquimal, que vai originar a partir dessa medula aí, ok? Então, o que eu vejo, o que eu quero te mostrar com essa imagem? Processo de ossificação mitocondrial. Esse é o diagnóstico. Desculpa, eu vou mudar o quê? Intramembranosa. Então, ossificação intramembranosa. Esse é o diagnóstico, tá? Não existe uma ordem, você escreve como você preferir. Mesênquima ou tecido mesenquimal, células mesenquimais, muitos vasos sanguíneos, isso é muito importante, muito vaso sanguíneo, condensação de células aqui, muitos osteoblastos, trabéculas ósseas em formação. Aqui você vai escrever isso, trabéculas ósseas em formação, osteócitos aprisionados no interior de lacunas, matriz óssea. Não precisa se referir à medula, porque ela ainda não está formada. Deixa eu procurar aqui para vocês, que eu me lembro que no dia da aula eu encontro umas célulazinhas na projeção, como ela está muito corada, você pode não acreditar, mas se você olhar na sua lâmina, você vai ver. São umas célulazinhas bastante coradas que aparecem bem próximas aqui, olha, à matriz óssea, estão coradas de vinho. Essas células são células grandes, são células multinucleadas que são responsáveis pelo processo de reabsorção óssea. Essas células são osteoclastos. Então, eu vou tentar embaçar e desembaçar a imagem para que você possa ver.
Isto tudo é uma célula. Olha aqui, ó, quem está aqui na frente, ó, consegue contar o número de núcleos que você tem aqui. É uma célula bastante grande. Então, olha só, o osteócito, ele está sempre dentro do tecido ósseo, envolvido completamente pela matriz. Olha a lacuna. Olha que lindo. Esse osteoblasto aqui, já quase osteócito. Quase envolvido pela matriz completamente. Osteoblasto e um osteoblasto já quase osteócito. E um osteoclasto. Então, no processo de ossificação intramembranosa, procura. Se encontrar osteoblasto multinucleado, você pode fazer menção a essa célula. Okay? A depressão que essa célula faz na matriz óssea é chamada de lacuna de Rauschig, mas aqui eu não consigo ver, não vou colocar. Tá? Aqui eu não consigo ver, não vou colocar. Ok? E a última lâmina, que é a de ossificação endocondral. Então, de novo, o que é um processo de ossificação? Processo de formação de tecido ósseo. Olha lá, estou percebendo claramente a formação de tecido ósseo aqui. Só que, ao invés desse tecido ósseo estar sendo formado a partir de uma membrana de natureza conjuntiva, primitiva, que é mesenquimal, esse tecido ósseo está sendo formado a partir de que tecido? Do tecido cartilaginoso. De uma cartilagem, aliás, do tipo hialino. Isso, cartilagem hialina. E essa cartilagem é a cartilagem do disco epifisário, aliás. Né? Então, o processo que eu estou observando aqui, como é que eu chamo? Que é o diagnóstico do campo. Processo de ossificação endocondral. Ok? Então, o que eu vejo nesse processo de ossificação endocondral? Primeiro eu vou mostrar em menor aumento, depois eu mostro em grande aumento. Olha lá. Em menor aumento, o que eu estou vendo aqui? Olha, cartilagem hialina do disco epifisário. Tem que dizer cartilagem hialina do disco epifisário. Cartilagem seriada, tanto faz. E eu vou ter que dizer as zonas que eu estou observando. Então, olha só, mais voltada para a epífise. Cadê a seta? Olha, zona de repouso. Na zona de repouso, eu vejo condrócitozinhos imersos nessa matriz, mas eu não vejo nenhuma alteração morfológica muito visível. Essa é a zona de repouso. Depois eu observo. Na sequência, está saindo lá. Na sequência, eu observo que esses condrócitos, eles proliferam, formando grupos isógenos axiais, em torno de um eixo. Ao invés dos grupos serem isógenos coronários, essas célulazinhas se dispõem, olha, em torno de um eixo, proliferam, né? E formam grupos isógenos axiais. Não pensem que o limite entre essas zonas é muito nítido, não é? Esses limites são imprecisos, né? Então, zona de repouso, zona proliferativa. Agora eu vou aumentar um pouquinho, para você conseguir ver bem a próxima zona, que é denominada de zona hipertrófica. O nome já está dizendo, na zona hipertrófica, o condrócito, ele se avoluma muito, mas eu ainda o vejo dentro da lacuna. Então, repara que as lacunas agora estão maiores, pressionando, inclusive, a matriz entre elas, e com o condrócito ainda lá dentro. Zona hipertrofiada, ou de hipertrofia. Na sequência, eu vejo uma zona, de novo, os limites não são precisos, denominada de zona calcificada. Como é que eu sei que essa zona é a zona calcificada? Porque eu não vejo mais condrócito dentro da lacuna. Olha lá, a lacuna está sem condrócito, porque os condrócitos já morreram, a matriz cartilaginosa já calcificou, os condrócitos já morreram. Então, a zona calcificada. O que se segue à zona calcificada é esse tecido aí que vocês estão vendo e vão caracterizar como processo de ossificação endocondral, que é a formação do tecido ósseo a partir dessa matriz cartilaginosa que está aqui degradando, que está morrendo. Então, gente, muito cuidado, que aí nesse caso específico, você não vai chamar de trabéculas ósseas, você vai chamar de espículas ósseas. Por quê? Olha para cá. Aqui você não tem uma trabécula verdadeiramente de tecido ósseo. Você tem uma mistura
de tecido ósseo, olha, recém-formado, ele aparece mais corado e verde no homólio aqui pelo verde luz, com os osteócitos já, mas aparecem em áreas, está vendo aqui, mais palidamente coradas, que é justamente aquela matriz que está degradando, não tem nem célula ali. Então, na verdade, você aqui não tem um tecido ósseo já pronto, você tem as pículas ósseas, que é uma mistura desses dois tecidos. Muito vaso. Processo de ossificação sempre tem muito vaso, seja intramembranoso ou endocondral. Então, muitos vasos sanguíneos, lembrando que esses vasos sanguíneos trazem as células osteoprogenitoras. Então, olha para cá que a gente vai terminar assim. Existem variações desse campo que podem cair na tua prova, tá? Esse é um tipo de campo que pode cair, mostrando toda a cartilagem do disco epifisário e o processo de ossificação endocondral à sua esquerda. Mas a gente pode colocar um campo assim também, por exemplo, como uma parte apenas do disco epifisário. Só no caso aí, a zona hipertrofiada e a zona calcificada. E mesmo assim você vai saber que é o processo de ossificação endocondral. Mesmo assim você vai chamar de cartilagem do disco epifisário. Tá? Podia até aparecer um pouquinho da zona hipertrofiada e não aparecer a zona de repouso. Estamos entendidos? Termino por aqui.